Um dia, um menino chamado Pedro decidiu caçar o lobo feroz que vivia na floresta perto de sua casa. Esta história vai ser narrada por meio de música. Assim, cada personagem será representada por um ou vários instrumentos da orquestra, tocando um trecho musical a que se dá o nome de tema. Pedro será representado por um quarteto de cordas, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, e a sua espingardinha de rolha por um pequeno estampido. O passarinho Sasha, naturalmente, será representado pela flauta, que tem um som bem agudo. E o oboé representará Sónia, a pata, e eis Ivan, o gato. Ele será representado por um clarinete baixo no registro bem grave. O avô de Pedro corresponderá igualmente a um instrumento musical, neste caso, o fagote. O som dos tímpanos representará os tiros das espingardas dos caçadores. E há também o lobo, um lobo que mal sabia o que o esperava. Tudo começou no dia em que Pedro decidiu, armado com a sua espingardinha de rolha, ir caçá-lo. O seu avô, contudo, achava que os meninos pequenos não podiam caçar lobos. Por isso Pedro, o grande caçador, com 6 anos de idade, foi de novo levado para casa. Mas Pedro, mal o avô adormeceu, saiu de casa e meteu-se ao caminho coberto de neve, em direção à floresta. Sasha, o passarinho, vendo-o com a espingarda, acompanhou. Sónia, a patinha, também queria ir. "Se tu não sabes correr nem voar, como podes fugir do lobo?", perguntou Pedro. Mas Sónia acabou por ir com ele, assim como o gato Ivan. Então, Ivan lembrou que os gatos costumam caçar passarinhos e avançou para Sasha. "Para com isso, Ivan. O lobo deve andar por perto e tu queres comer o Sasha? Que vergonha!", ralhou Pedro. Ivan acalmou-se e a caçada continuou. O lobo, de facto, andava por perto e, escondido atrás das árvores, observava os 4 amigos. De repente, lançou-se sobre Sónia. A patinha ficou tão assustada que se pôs a correr de um lado para o outro, tentando escapar. Os outros tentavam ajudar. "Corre, Sónia, esconde no tronco dessa árvore." Mas a pobre pata não conseguia correr mais depressa. E tudo o que restou dela foi uma peninha verde a pairar sobre a neve. "Não, este crime não ficará impune", disse Pedro, preparando um laço com a sua corda. Sasha pendurou depois o laço no tronco de uma árvore e Pedro segurou com firmeza a ponta da corda. Sasha foi distrair o lobo voando perto do seu focinho. Antes que o lobo se apercebesse do que estava a acontecer, ficou pendurado pela cauda. Pedro segurava a ponta da corda com toda a força que tinha, pois o lobo era mesmo pesado. O lobo, cada vez mais enfurecido, pôs-se a lutar desesperadamente, e Sasha, de tão excitado, foi ao encontro do tronco da árvore, quase partindo o bico. A corda, entretanto, de tanto roçar no tronco, começou a desfazer-se. Pedro, aflito, ordenou a Sasha que fosse pedir socorro. O passarinho voou tão depressa como se a vida de Pedro dependesse dele, e dependia mesmo. Quando tudo parecia acabar mal, Pedro ouviu o som de uma trompa e olhou para baixo. Eram os caçadores, Miguel, João e Vladimir, que se aproximavam guiados por Sasha, até que enfim chegava a ajuda. Mas afinal, quando os caçadores chegaram ao pé de Pedro, já ele e Ivan tinham amarrado o lobo, muito bem amarrado, ao galho da árvore. Os caçadores prenderam então a fera e uma vara desfilaram pela aldeia. Pedro tornou-se um herói e Ivan também. Todos aplaudiram alegremente. Sasha, contudo, estava triste. Pensava na pobre Sónia, a pata, a sua companheira de brincadeiras. Voltou à árvore oca e que bela surpresa! Sónia saiu lá de dentro sem salva. Estivera apenas escondida. Agora sim, todos estavam felizes. Enfim, todos menos o lobo, é claro.